Paulo Gonçalves, do Banco Popular, é convidado deste mercado global. Muito bom dia, Paulo. Bom dia. Acordo na Grécia foi anunciado ontem, ainda assim os mercados hoje abriram em ligeira queda, foi ligeira, ainda assim não houve aqui um premiar deste acordo. Porquê? Já se descontava que no fim tudo acabava bem? Eu penso que o mercado já descontava que no fim iria acabar tudo bem e eu penso que ainda assim há receios sobre a votação que irá se realizar no domingo, uma vez que existem algumas vozes, poucas, mas algumas vozes dissonantes, nomeadamente no Partido Socialista grego, sobre a votação, que já levou à admissão do Ministro do Trabalho grego. Portanto, eu penso que o mercado quer mesmo ver factos antes de premiar este acordo. E por isso penso que teremos que esperar pela próxima quarta-feira e a reunião dos Ministros das Finanças para que o mercado respire finalmente de alívio. Paulo, e essa tensão que ainda se sente e poder voltar tudo à estaca zero no domingo, se as coisas correm mal no Parlamento, faz com que não esteja mais afastado depois deste acordo o cenário da Grécia poder vir mesmo a sair do euro? O mercado continua atento a esse risco? Eu penso que o mercado continua atento a esse risco e os yields dos bonds alemães têm refletido isso, têm-se mantido aqui numa range entre 1,80% e 2%. Hoje estavam a recuperar ligeiramente ao fim de uma série de dias em que tinham perdido valor. E, portanto, eu penso que o mercado ainda não está completamente afastado a essa hipótese, apesar da probabilidade de ser cada vez menor. Também ontem na reunião do Eurogrupo, que se seguiu à reunião do BCE, da qual vamos falar já daqui a pouco, as câmaras da TVI acabaram por captar uma conversa entre Schäuble e o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, sobre a renegociação da ajuda. É uma boa notícia para Portugal, pode ajudar a tranquilizar também o mercado de dívida no que diz respeito às nossas obrigações do Tesouro? Eu penso que sim, hoje já se está-se a refletir com a queda das yields portuguesas. O único risco é o cenário que algumas sociedades gestoras de ativos têm vindo a defender, de haver também uma renegociação e eventualmente um haircut para Portugal, que esse cenário volte a estar em cima da mesa. Mas eu penso que é uma boa notícia, uma vez que poderá permitir o alargar do prazo de todas as medidas de ajustamento que Portugal terá de cumprir no plano da Troika. É um reconhecimento também do lado da Alemanha que é preciso começar a dar outro tipo de ajuda aos países, sobretudo a quem se portou bem, porque nesta altura estamos a ver quase a facilitar-se mais a vida aos maus alunos do que aos bons alunos. Eu penso que sim, eu penso que querem utilizar Portugal como um exemplo de um bom aluno e de um país que cumpre com as suas promessas por oposição à Grécia. E eu penso que é para também servir de incentivo a que os governos espanhol e o governo italiano cumpram com os seus planos e para que a crise não alastre a essas duas economias que teriam um impacto muito maior no âmbito da Europa, porque seriam economias já muito mais difíceis de resgatar do que as economias portuguesas ou gregas. Paulo, e desta forma, havendo aqui uma ajuda do lado da Alemanha a um país que se tem estado a portar bem, que é o caso de Portugal, ganha-se aqui algum leverage para o Banco Central Europeu poder finalmente ajudar também a Grécia, pelo menos não ganhando tanto com essas obrigações? Eu penso que sim, portanto, existe ainda alguma necessidade de algum pequeno ajustamento na Grécia e esse ajustamento poderia vir do lado do BCE, caso admitisse não ganhar dinheiro face aos preços de compra que se especula que tenham sido em torno dos 75% do valor nominal, ou eventualmente em não receber os juros, os cupões, durante algum tempo. Seria uma boa medida essa do BCE ou o precedente é mais perigoso do que o bom efeito desses não ganhos? Eu penso que seria uma boa medida porque o haircut, o ajustamento não seria feito apenas aos privados. E eu penso que é uma das razões que tem penalizado a dívida pública portuguesa é a percentagem crescente em mãos quer do BCE, quer de outras entidades públicas da dívida pública portuguesa e o receio por parte dos investidores privados que o haircut que tenham de sofrer tenha de ser uma percentagem maior, dado o peso que cada vez tem dado que o peso é cada vez mais pequeno em termos da dívida pública total portuguesa. E nesse sentido, as palavras de Mário Draghi ontem, alguma resistência a essa não ter ganhos com a Grécia poderá acabar por convencida, vendo aqui uma ajuda também aos outros países. Qual é a desvantagem para o Banco Central Europeu nesta altura de facto dar essa ajuda à Grécia? Eu penso que
mais do que o não ganhar, o que eles têm receio é de que sejam obrigados a perder algo e a que houvesse uma necessidade de recapitalização do Banco Central Europeu. Já estamos nessa fase? Eu penso que não. O Mário Draghi tem feito tudo ao seu alcance para afastar esse cenário, mas é um cenário que se poderia colocar se as exigências que forem feitas ao BCE sejam maiores do que o não ganho, ou seja, a exigência de perdas. E eu penso que tem sido, sobretudo, uma postura negocial do Mário Draghi para tentar não ser obrigado a fazer aquilo que não quer. E há também alguns comentários, isto reportando nós à reunião do Banco Central Europeu de ontem, outros comentários de Mário Draghi que vale a pena analisar, nomeadamente a questão da taxa de juros que se manteve em 1%. Aí não houve surpresas, Paulo, mas para o futuro ainda havia aqui alguma expectativa que pudesse haver novos cortes e irmos mais de encontro àquilo que é a atuação da FED, por exemplo? Há ainda algumas expectativas no mercado e as Euribors estão a refletir essa possibilidade de corte de taxas, mas eu penso que o BCE para já não poderia fazer nada, terá de esperar pelo segundo leilão do segundo LTRO, que ocorrerá a 29 de fevereiro, e terá de ver quais são os efeitos dessa cedência de liquidez ao mercado para saber se existe a necessidade de outras medidas, como eventualmente o corte de taxas. Portanto, eu penso que seria um bocado prematuro da parte do BCE falar já em corte de taxas, porque o primeiro LTRO, que foi à volta de 490 mil milhões de euros, teve um efeito bastante positivo em termos das taxas de juros, nomeadamente de Espanha e de Itália, e eu penso que estão à espera que haja um efeito também positivo por parte do segundo pacote de LTRO. Tem alguma expectativa dentro do Banco Popular de quanto é que os bancos poderão levantar desta vez? Como dizia, foram 490 mil milhões no primeiro, no segundo esperam o quê? As expectativas neste momento são uma mais conservadora em torno de 500 milhões, mais ou menos 500 mil milhões, relativamente parecido com o primeiro, ou um valor muito mais alto, de cerca do dobro, de cerca de 1 trilhão de euros. Paulo, e ontem também na reunião do Banco Central Europeu tivemos Mário Draghi a assumir que não tinha havido unanimidade numa das medidas que foram tomadas pelo BCE, que foi de aceitar outro tipo de créditos como colaterais, nomeadamente créditos à habitação. É arriscar demasiado ir buscar estes créditos, tem o risco de serem créditos mal parados em breve? Eu penso que não, até porque foram impostas algumas limitações. A probabilidade de default para os créditos que irão ser aceitos é de apenas de 1,5%. Portanto, eu penso que o objetivo será dar liquidez sobretudo aos bancos portugueses, aos bancos espanhóis, aos bancos do sul da Europa, onde o crédito à habitação tem um peso significativo, e evitar um problema de liquidez, sobretudo a estes bancos. Um bocado na mesma linha do que aconteceu com o primeiro LTRO, que permitiu que não houvesse o chamado credit squeeze da maior parte dos bancos europeus, que têm uma grande quantidade de dívida a vencer-se este ano e que terão de fazer o seu refinanciamento. E em relação a Portugal é um valor bastante significativo, porque penso que foi esta semana que soube, o BCP e o BES obtiveram cerca de 10 mil milhões de euros no LTRO, comparando com o plano de recapitulação para os bancos, que vai ser anunciado no final de março e que é de cerca de 12 mil milhões. Portanto, é um valor quase idêntico, similar, ligeiramente mais pequeno. Portanto, tem um grande impacto em termos de liquidez para o nosso sistema financeiro. Significa que os bancos, nesta altura, já estavam a ficar, de alguma forma, com os ativos esgotados em termos de elegibilidade junto do BCE face às primeiras regras? A maior parte dos bancos provavelmente estariam, e a outra medida seria para permitir que o volume solicitado seja de facto maior, se aproxime do tal 1 trilhão, do que se fica apenas pelos cerca de 500 mil milhões de euros. Portanto, eu penso que o objetivo do BCE é garantir que este ano nenhum banco terá problemas de liquidez. Esta semana saiu uma nota de análise do Citigroup que falava desta LTRO, das expectativas, e traçava cenários para vários tipos de valores, até 300 mil milhões, entre 300 e 600 mil e mais 600 mil. E apontava aqui alguns riscos, que era termos outra vez os balanços dos bancos muito ligados às dívidas soberanas de cada país, e que nesse sentido seria uma má notícia que se tentou de resto corrigir agora este ano. Também
vê isso como uma situação menos positiva ou uma consequência menos positiva destas LTROs? Eu penso que não, porque, embora o objetivo inicial do LTRO fosse permitir aos bancos refinanciarem-se de uma forma barata e investirem em dívida pública para obterem alguns lucros, a verdade é que penso que o que os bancos, na generalidade, fizeram foi utilizar esta liquidez para não serem obrigados a fazer um refinanciamento a taxas mais altas, ou seja, não teve o efeito que o BCE previa de ajudar a baixar as yields da dívida pública da maior parte dos países periféricos, mas teve um efeito bastante positivo, que foi afastar um cenário de liquidez do lado do sistema financeiro. E, portanto, eu penso que pelo menos nos próximos meses ou num prazo mais curto, os bancos irão continuar a seguir essa estratégia de, sobretudo, utilizarem esta liquidez para se refinanciarem. E desde o início do ano que a banca tem sido um dos setores que tem estado em franca recuperação. Em Lisboa, essa recuperação aconteceu sobretudo esta semana. É uma tendência para manter? Eu penso que é um bocadinho prematuro. Eu penso que esta subida foi muito rápida e muito forte. Foi sobretudo derivada do fecho de posições curtas de alguns investidores como hedge funds. Eu penso que existem uma panóplia de resultados negativos que não serão recorrentes, como os problemas com a dívida grega, a passagem dos fundos de pensões para o Estado, novas imparidades relativamente impostas pela Troika, mas eu penso que o cenário principal, que é a recapitalização, só deverá ocorrer em abril, uma vez que só se irá saber as condições no final de março. E, portanto, eu penso que o efeito dilutivo que poderá ter alguns aumentos de capital ou algum tipo de refinanciamento para os acionistas neste momento ainda é desconhecido. Portanto, então, do ponto de vista do investimento, mais uns meses a aguardar antes de retomar o investimento em banca? Eu penso que sim, eu penso que ainda é um bocado prematuro esta subida tão rápida e tão forte. Paulo, muito obrigada. Paulo Gonçalves, do Banco Popular, o comentário aos temas que marcaram a semana nos mercados financeiros.